Oi, gente, eu sou a Priscila e sejam muito bem-vindos ao canal. Sério que você não é inscrito? Caramba, tá ficando chato isso, né? Vai, se inscreve, tô esperando. Se inscreveu? Então bora começar? Já pode deixar aí outro like e de compartilhar no final pra gente poder crescer bem, então, como eu sempre falo, é uma ordem, então faça. Hoje, como vocês já viram no título, a gente vai falar algumas curiosidades a respeito do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bora comigo? Primeira. Sim, eu tô com cola porque eu não sou obrigada. Você sabia que a primeira cena gravada foi a última cena apresentada? Por causa de economia, galera. Tinha que ter. Geralmente eles gravavam todas as cenas que fossem gravadas em um determinado local, em um determinado cenário. E o lance também de gravar a última cena é pra ser importante pra ver se o resto da história teria lógica pra finalizar naquela cena. Tipo isso, deu pra entender? Enfim. A primeira cena gravada de Harry Potter Pedra Filosofal foi a última cena, que é aquela cena lá da estação, onde ele tá se despedindo, de Hagrid tá se despedindo dos meninos e tal. Segunda, olhos verdes. Se você prestar atenção, você nota que Harry não tinha os olhos verdes no filme, mas nos livros ele deveria ter os olhos verdes, até porque eles falam o tempo todo que os olhos de Harry eram iguais aos olhos da mãe, e os olhos de Lilia eram verdes, então obrigatoriamente os olhos de Harry teriam que ser verdes, porque nos livros eram verdes. Porém, os olhos do ator é azul. Eles até tentaram fazer o garotinho usar uma lente, só que enfim, ele teve expressões alérgicas e não conseguiu usar a lente. Por isso acabaram deixando o olho dele azul mesmo e não focaram tanto. Terceira. Hermione. Nos livros fala muito que ela tinha os dentezinhos pra frente. E a atriz tinha os dentinhos bem colocadinhos. Então tentaram fazer ela usar uma prótese dentária que focasse mais parecido com a expressão do livro. Porém, perceberam que durante as gravações não tinha tanta diferença assim, não porque não focariam tanto no dente da menina. Então, só que como já tinham sido algumas cenas gravadas, notariam a diferença se tirassem a prótese. Então, refizeram uma prótese que ficasse mais parecida possível com os dentes da Hermione, mas que fosse um pouquinho mais pra frente pra não notarem totalmente a diferença. E aí, gente, pelo menos eu nem prestei atenção nisso. Pra falar a verdade, tinha tanta coisa pra gente prestar atenção, porque pra gente parar pra prestar atenção no dente de Hermione, peraí, né? Mas enfim. Quarta curiosidade. Os cenários do castelo, em alguns momentos, para economizarem um pouco de verba, porque para montarem um cenário, tudo era muito dinheiro. Então, algumas cenas foi gravadas em alguns outros locais, que eu não sei se eu vou falar para vocês os locais, porque eu não sei falar esses nomes, eu não sei nem que língua é essa que tá escrito aqui. Eu sei que alguns foram na Universidade de Oxford, e outros foram na Catedral eu não sei. E teve outros lugares também. Enfim, algumas cenas no Castelo de Hogwarts foram gravados em outros locais que eram parecidos com a frente do castelo e tal. Com o interior do castelo. Pra economizarem verba. Quinta curiosidade. Ação. O que é isso? Como os meninos era a primeira vez que eles estavam atuando, eles não tinham ainda experiência de atuação. E eles tiveram muita complicação para conseguir fazer com que as crianças. No caso, as crianças em si, boa parte deles era a primeira atuação deles. Então, eles tiveram algumas dificuldades para conseguir que eles entendessem os comandos do set. Ou seja, na cena da vassoura, por exemplo, quando eu disse. Quando o diretor, enfim, não sei quem é que quem fala a ação, quem disse a ação, muitas das crianças não se mexeram, ficaram no mesmo canto, tipo, esperando alguém falar para eles fazerem alguma coisa. E aí depois eles chamaram eles, explicaram que quando fosse falada ação, era para eles começarem a contracenar, porque seria o momento de montarem a cena, de gravação mesmo. Sexta curiosidade. O tabuleiro de xadrez de bruxos. Lembra lá no finalzinho quase lá no finalzinho do primeiro filme, que tem aquele xadrez enorme de bruxo, que as peças se movimentam de verdade, de verdade. Então, aquele tabuleiro ele foi montado realista mesmo. As peças de xadrez, elas foram feitas de tipo de barro e tal. E só que no caso, lógico que as peças não se mexiam, porque, enfim, até onde eu sei, não tinha realmente bruxaria verdadeira no filme. Então, o tabuleiro em si ele foi feito pra se mexer, de acordo com. No caso, em comandos lá, né, que eram feitos.
Enfim, então o tabuleiro em si foi praticamente real. Básico foi real. As peças eram feitas de cimento. E o tabuleiro em si é que se mexia, mexendo as peças. Sétima curiosidade, eu tô vermelhinha. Sétima curiosidade. Richard, no caso, o ator que interpretou Alvo, no primeiro filme, ele só aceitou o papel por causa da sua netinha de 7 anos que implorou para que ele fizesse, dizendo que se ele não fizesse, ele não interpretasse o ator, ela nunca mais falaria com ele. Chantagem emocional, né, gente? Ainda bem que ele aceitou. Oitava curiosidade. Edwiges, a coruja de Harry. Precisaram de 2 corujinhas para conseguir contracenar todas as cenas do filme 1. Nona curiosidade. A plataforma 9 3/4 ela foi realmente gravada numa estação de trem, até porque, enfim, para montar o cenário de estação de trem é muito complicado. Porém, ela foi gravada na estação 4 e 5 de King Cross. Enfim, lá, tá bom? 10ª curiosidade. Os corredores de Hogwarts as cenas dos corredores de Hogwarts foram gravadas, na verdade, na Catedral de Gloucester. Alguma coisa assim. Não sei falar esse nome. Mas, enfim, não foi no cenário. Quer dizer, foi no cenário, mas o cenário já existia no corredor de alguma coisa. Tá. Ok? Agora eu vou trazer aqui pra vocês 5 diferenças entre o filme e o livro, tá bom? Primeira diferença, Harry e Malfoy. No filme, eles se encontram lá já na escola de Hogwarts, já no castelo de Hogwarts, quando Rony até comenta com... No caso, eu não lembro se ele comenta, mas eu lembro que ele faz uma carinha feia quando ele vê Malfoy e tal. E Malfoy retribui da mesma forma, né? Enfim, no filme eles se conhecem lá em Hogwarts já. Mas, na verdade, no livro não. Eles se conhecem lá no Beco Diagonal. Se eu não me engano, quando eles estão experimentando os uniformes. Eu acho que é os uniformes que eles estão experimentando. Eu não tenho certeza, meu Deus. Mas eu acho que é isso. Eu sei que eles se conhecem lá no Beco Diagonal, tá? Então, eles se conhecem antes de entrar em Hogwarts. Então, eles já entram em Hogwarts com essa desavençazinha entre os dois. Segundo, a seleção para as casas. No filme, se eu não me engano... Logo que as crianças entram, eles já vão lá, uma multidão de gente lá pra frente, pra perto da professora Minerva, e aí ela começa a chamar numa lista, e aí as crianças sobem e tal, e o chapéu seletor, ele seleciona cada criança pra sua casa. No livro, o chapéu seletor canta uma musiquinha antes de começar a seleção, e a professora Minerva chama por ordem alfabética. E então, cada criança sobe e tal. E aí, coloca o chapéu seletorzinho, bonitinho. E o chapéu seletor seleciona cada criança para sua casa. Terceira diferença. Pirraça, gente. Quem leu o livro sabe que existia um Poltergeist, alguma coisa assim, chamado de Pirraça, que era um demônio em pessoa. Não, em Poltergeist. Ele era diferente dos outros fantasmas. Ele era muito ruim. Tipo assim, ele só fazia pirraça. Mas ele era muito engraçado também. Ele ficava tirando onda com todo mundo. Fazendo musiquinhas pra... Ele fazia bullying com as crianças, isso não era legal. Mas, enfim, era um fantasminha que eu acho que fez falta no filme. Tentaram até colocar um comediante, eu não me lembro o nome dele, pra interpretar o Poltergeist e tal, porém não deu certo. As cenas não ficaram muito legais e aí eles desistiram e retiraram o Pirraça do cenário. Quarta diferença. Os dragões de Hagrid. O dragão de Hagrid, no caso, Noberta, se eu não me engano. No filme 1, o Hagrid consegue um dragãozinho. E aí, no filme, se eu não me engano, é Alvo quem leva ele pra um lugar... Enfim, porque tem que tirar porque Malfoy vê e denuncia Hagrid pro pai, se eu não me engano. E aí, ele denuncia Hagrid, que denuncia a escola, que denuncia Hagrid e a escola, e enfim... Não é bem correto ter um dragão criado junto com alunos da escola, né? Enfim, devido a isso, Hagrid precisa abrir mão de Noberta. E no filme, é Alvo quem tira a Noberta da escola. Porém, no filme, eles armam um plano, junto com o Carlinhos, que é o irmão de Rony, que trabalha como cuidador de dragões. E aí, ele é quem vem pegar a Noberta e leva a Noberta pra ficar junto com os outros dragões dos quais ele toma conta. Quarta, é o desafio... Não, quarta não, quinta. É o desafio das porções. Gente, quem assistiu
quem lê o livro percebe que no final, lá quando eles estão naqueles desafios para conseguirem entrar no lugarzinho lá que ele encontra o espelho, que ele encontra a pedra filosofal e que tem aquela briga toda entre ele e Voldemort lá no corpo do professor. Sabe que existem 3 desafios, na verdade. Um onde Harry se supera, que é o da vassoura, porque ele é quem voa melhor, que ele consegue encontrar a chave. O outro é no jogo de xadrez, que é Rony quem se supera, porque ele é o melhor jogador de xadrez. E o outro é Hermione quem se supera, porque é um jogo de poções, onde envolve lógica e entender de poções e tudo mais. E sabe que entre os 3 a mais inteligente para as matérias é Hermione. Porém, no filme, eu não sei porque tiraram o desafio das poções. Tiraram o desafio onde Hermione se sairia melhor. Enfim, é muito mal. Porque a bichinha tinha que ser melhor em alguma coisa. Quer dizer, ela é melhor em tudo no filme. Pode ser por causa disso, ela é melhor em tudo no filme. Enfim, mas é basicamente isso aí. O que vocês acharam? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Um beijão. E me diz aí, você curtiu Harry Potter? Prefere o filme ou prefere o livro? Eu particularmente prefiro o livro. Mas eu adorei o filme também. Um beijão e até a próxima.